Alô, terráqueos e terráqueas, aqui é Gustavo Mark, direto da nave Game Teacher de volta e agora com um vídeo especial de como escolher as cores para um game 2D. É isso aí, né? Dentro do Game Teacher também a gente tem de vez em quando esses vídeos especiais, né, que vão orientar vocês nessa composição de desenhos, né, que a gente está passando sempre muitas técnicas sobre desenhos, personagens, né, cenários, né? Mas é legal também vocês saberem organizar isso, né, num pensamento só para atingir o objetivo que vocês querem para os jogos de vocês, né? Então nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre como a gente vai escolher essas cores, né? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre alguma composição de cores, né? A gente vai fazer também uma comparação de alguns games, né? Como é que eles escolheram cores para alguns games, né? Vamos ensinar vocês a utilizar um programa especial da Adobe, né? Que vai selecionar uma paleta de cores para vocês poderem estar desenvolvendo dentro do Inkscape, né? Então, tudo isso dentro da parte 1. Aí depois a gente vai estar conversando sobre a parte 2, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, partindo do pressuposto, né, que vocês estão querendo escolher cores, estão tendo um pouco de dificuldade, né, de estar escolhendo cores para um game, né? Então, como é que vocês vão estar se orientando melhor para isso aí, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer um pouco, né, de como é que essas cores são compostas, né? Então, a partir disso aí, a gente tem esse primeiro gráfico, né, que é o nosso círculo cromático, né, que são as cores e suas combinações, né? Então, tudo dentro desse círculo cromático, né? Aqui eu escrevi algumas coisinhas para vocês, né? O círculo cromático é a representação das cores do espectro visível, né? Colocadas de forma prática e didática para o seu uso, né? Olha aqui, a gente pode estar vendo aqui o azul, seus tons de azul, vermelho, seus tons de vermelho, né? Então, toda essa parte aqui, né? O objetivo desse círculo, né, é encontrar cores que funcionem bem juntas e de uma maneira que elas consigam se integrar melhor dentro do jogo de vocês, né? Para não ter aquela coisa de você olhar e ficar difícil de enxergar, né? E os personagens se confundirem com o cenário. Então, é legal vocês saberem compor isso melhor usando esse círculo cromático, né? Como é que nós vamos estudar melhor essas cores, né, para que os personagens não possam não competir com o ambiente, né? De repente estão comandando um personagem, de repente você não sabe se você olha direto para o cenário ou se olha para o personagem, né? Os dois acabam se confundindo, então é legal vocês estarem entendendo como funcionam essas cores, né? Então, seguindo o processo aí, nós vamos ver agora como é que esse círculo ele é composto, né? Então vamos ver, ó. A gente tem as cores análogas, né? O que é uma cor análoga, né? São cores vizinhas da cor que você escolhe. Por exemplo, você escolhe um vermelho, né? Então você tem aqui as cores vizinhas do vermelho, ó. Ele vai ficando mais claro até se transformar num laranja e depois vai chegando num amarelo, aí assim por diante. Então, cores análogas, né? É justamente essa composição vizinha, né? Que vocês podem estar estudando isso melhor para ver se isso aqui se encaixaria bem ou não no jogo de vocês, né? Um exemplo, de repente a gente pode estar trabalhando com cores análogas, o que seria? Ó, o Snap Attack, né, que vocês já devem conhecer, né, um jogo famoso aí, né, ele gera uma harmonia no ambiente, né? Não estou nem falando dessa ideia principal aqui não, né, pessoal? Ó, tá vendo? Dos personagens aí em ação, não. Estou falando desse ambiente de trás dele, né? Tá vendo que as cores são próximas? São o quê? São tons de verde, né? Mas tons de verde que dão uma harmonia para o ambiente, né? Então eles acabam fazendo o quê? Eles valorizam aquilo que está em primeiro plano, que é aquilo que você controla, né? No caso, está controlando esse nosso amigo aqui, né? E os personagens que vão tentar invadir a casa dele, né? Vão atacá-lo, vamos dizer assim, né? Tá vendo como é que as cores deles estão bem mais fortes em relação ao ambiente, né? Por quê? Porque eles estão em primeiro plano, né? Eles são os protagonistas da história. O cenário, né, só vai dar essa possibilidade, vamos dizer assim, né, deles estarem se transformando em personagens principais, né? Eles vão estar compondo esse ambiente, né? Então o cenário ele não compete, pessoal, ele não compete com os personagens. Tá vendo que as cores dos personagens são muito mais fortes? O cenário está lá, né, para montar aquele clima de suspense, né, aquele clima meio de pântano, vamos dizer assim, né? Então tá vendo? Olha as cores dele, né? São cores análogas, são cores próximas umas das outras, né? Olha só, tons de verde, né, que acabam gerando esse clima, né, de cumplicidade com o ambiente, ok? Então vamos lá. Próxima cor que a gente pode estar vendo são as cores complementares, né? O que seria uma cor complementar? São as cores opostas,
né, do ciclo cromático. Por exemplo, ó, o vermelho e o verde, por exemplo, né, são cores totalmente opostas. Né? Aqui a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado de estar usando, né, que são cores fortes. Né? Então, as cores complementares, melhor dizendo, né, elas são... Tem que ter um pouco mais de cuidado para estar usando, né, porque são cores que vão se destacar muito. Então, a gente tem que ver se esse personagem realmente se encaixa bem com essas cores, como é que o cenário vai se encaixar com essas cores. Né? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Um exemplo de cores complementares seria o game Red Ball 3. Né? Olha só, vocês devem estar conhecendo também. Olha a diferença dele para o outro lá, anterior do Snap Attack. Né? Aqui, já o fundo, ó, já é uma cor bem mais forte. Né? São cores complementares. Né? São cores, um verde, um azul, um vermelho. Né? O vermelho está sendo usado em plano principal aqui como protagonista. Olha só. Tá? E essas cores aqui, elas não são tão leves como no ambiente anterior. Né? Elas acabam competindo um pouco, mas como aqui elas são diferenciadas, né? Por exemplo, nós temos um azul aqui e nós temos um vermelho aqui. Né? Vocês estão percebendo que aqui a gente não tem em cenário detalhes em vermelho, por exemplo. Né? Justamente para quê? Para não competir com o personagem principal. Né? Então tem essas questões também, são cores complementares. Né? Então você não vão poder, se usassem vermelho aqui, por exemplo, no cenário, né? Esse vermelho acabaria competindo com esse personagem principal, né? E quando ele chegasse próximo, passasse próximo de alguma coisa vermelha, né? Poderia gerar uma certa dificuldade de controle, né? Então, só dando uma lida aqui, a arte toda utiliza essa mistura de cores, né? Apenas variando a intensidade de saturação e luminosidade, né? O fundo com menos saturação e o primeiro plano com bastante saturação, quer dizer, o contraste, né? Aqui está um pouco mais fraquinho, né? Vamos dizer assim, o popular, né? E aqui com mais saturação, mais forte, para dar mais visibilidade, né, para o personagem que vocês controlam, vamos dizer assim. Né? Então, sempre lembrando que a gente, são cores complementares. Então, a gente não tem um vermelho aqui atrás, né, para ele não competir com esse personagem principal. Então, isso aqui é importante vocês entenderem justamente isso. O cenário não pode competir com aquilo com os personagens principais. Né? Olha só, um tom mais cinza, bem escuro, ó. Olha, ele se destaca perante os outros que são mais leves, são complementares, mas são cores mais leves, com um pouco menos de contraste. E aqui com mais contraste, também é uma outra técnica que vocês podem estar usando nos jogos de vocês, ok? Então vamos partir agora para as cores monocromáticas. Né? São cores de tons diferentes, né? Ou tintas de uma única cor. Essas cores monocromáticas são muito legais, sabe? Eu gosto muito de estar utilizando isso. Né? Que são, por exemplo, aqui são tons de verde. Né? Esses tons de verde a gente pode estar pensando em cenários também, né? Que a gente pode estar usando variações de verde, né? Mas para não usar um verde só ou dois verdes, né? A gente pode usar sombras, a gente pode estar usando algumas variações de tons, né? Para o verde, para um fundo, né? Para ficar bem diferenciado em relação aos personagens principais. Então é bem legal usar as cores monocromáticas. Né? Então vamos ver o que a gente poderia estar vendo em termos de cores monocromáticas, ou também a gente pode pegar também um ciclo acromático. Né? Um acromático seria aquela cor que também segue mais ou menos essa mesma linha de tons diferentes, mas tons de cinza, por exemplo, que perdem a cor. Né? Então, são tons de cinzas, né? Que variam entre o branco e o preto. Né? Então, uma cor acromática ou monocromática, vamos dizer assim. Né? Um jogo comum, a gente poderia estar vendo isso aqui, um jogo bem bacana, bem famoso, que é o Limbo. Né? Vocês conhecem, devem conhecer o Limbo, com certeza. Né? Que é um exemplo até de acromáticas, melhor dizendo, né? Que são tons de preto a branco. Né? Essas coisas, essas variações de cinza entre o preto e o branco. Né? Olha como eles trabalham bem isso, né, pessoal? É incrível o clima, né, de suspense que gera no Limbo. Né? Às vezes até um pouco de medo. Não. Então isso é para se passar as sensações. Né? Então, as cores passam as sensações. Né? Só lembrando vocês aqui que no vídeo 2, a parte 2 desse vídeo, né, melhor dizendo, né, a gente vai estar falando justamente sobre isso, sobre a psicologia das cores. Né? O que você quer passar para as pessoas? Né? Você quer passar medo? Você quer passar, né, ansiedade? Você quer passar um ar mais tranquilo? Né? Quais cores vocês devem estar utilizando usando a psicologia? Né? Então aguarda o vídeo 2, a gente está falando um pouco mais disso aí. Tá? Então voltando ao Limbo aqui, né, ele trabalha com tonalidades entre o preto e o branco. Né? Aquilo que eu falei para vocês, cores acromáticas, né? Com variação de luminosidade. Aqui, ó. E ficou perfeitamente. Né? Quem fez realmente tem uma visão muito bacana de psicologia de cores. Né? Ficou incrível esse jogo realmente. Né? E as cores
Tríades, né? O que são cores tríades? Né? São aquelas que têm um espaçamento igual. Ó. Ela tem um espaçamento igual essa cor com essa, com essa. Ó. Esse exato ponto, ó, tem espaçamentos, ó, distâncias iguais no ciclo cromático, tá? Que vocês podem estar usando também. Um pouco mais difícil de se usar, né, para cenários, mas para personagens também é muito comum. Por exemplo, o Sonic, né? O Sonic é usado com cores tríades, né? Por exemplo, ó, um azul, né? Por exemplo, o vermelho e o branco, tá? São cores tríades, tá? Que vocês podem estar utilizando e dá uma visibilidade muito bacana, principalmente essas cores, né? Tem outras também, mas essas são mais ajustadas com cores tríades, né? Olha só, o Sonic, né? Então, beleza. Vamos entrar agora, pessoal, uma coisa muito interessante. Como é que vocês vão criar essas cores, né? Que, claro que cores tem muito a ver com intuição, né? Vocês podem estar criando os jogos de vocês, os cenários de vocês, apenas com a intuição e testando cor a cor, né? Ou vocês podem estar seguindo algum tipo de padrão também para ajudar, né? E aquelas técnicas de cores que eu mostrei anteriormente, naqueles estilos de cores, né? Que é interessante vocês conhecerem também, né? Mas como é que vocês vão compor essas cores? Tem um programa muito bacana que é o Adobe Color CC. Vocês podem colocar lá no Google, vocês vão achar Adobe Color CC, né? Que ele vai compor essas cores para a gente, né? A gente pode criar paletas, apesar de que a gente não pode exportá-las, né? Mas vocês podem pegar os códigos delas, usarem no Inkscape, né? Ou fazer um print screen da paleta de cores que vocês quiserem, né? Aqui que vocês montaram, né? E podem estar usando perfeitamente no Inkscape para vocês poderem compor os cenários, os personagens de vocês. Então vamos dar uma olhada nesse programa aqui que é muito bacana, né? Então ele tem aquelas cores que a gente falou lá, ó, o análogo, o monocromato, o tríade, até uma cor complementar, que são tons, né, que um complementa o outro, que eles também podem estar colocando também. Um tom composto, né, cores compostas que eles usaram aqui, né? A ideia de sombras também é muito legal, né? E um personalizado, que é aquele que você pode montar exclusivamente em relação àquilo que você quer. Por exemplo, você quer um tom em verde aqui, você quer um tom mais azulado aqui, você quer um tom mais vermelhado para cá. Então vocês vão montando, ó, vocês vão montando de vocês, ó. Tá? Então esse aqui seria o personalizado. Vocês vão montando. Vocês podem usar cada ponto desse. São 5 pontos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? E vocês vão mexendo, ó. Esse aqui está comandando esse, ó. Tá? Esse aqui já comanda esse daqui, tá vendo? Então vocês vão estar montando uma paleta de coisas que vocês acham que tem a ver com o jogo de vocês, né? Bacana, né? E a partir disso aí, pessoal, ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem estar pegando esse código aqui, dessa cor aqui. Esse código é o RGB 127, 121, 51. Vocês vão colocar isso aqui lá, vocês vão achar exatamente essa cor aqui. Ou vão colocar esse X, né? Vocês vão estar usando esse mesmo X lá, que é o 7F7933, também vai dar essa mesma cor, né? São códigos usados para compor essas cores, ok? A gente vai estar falando também um pouquinho mais sobre isso, né? O RGB, né? Que é Red, Green, Blue, né? Então a composição dessas cores lá no próximo vídeo, na parte 2, a gente não vou estar falando muito detalhes sobre isso aqui, que na parte 2 a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso aqui, ok? Então vamos lá, ó, o análogo, aquilo que a gente falou para vocês, ó, as cores vizinhas, né? Então se você puxar uma, ó, as outras vão se caminhar no caso, né? Sempre de uma forma vizinha, ó. Ou você pega a central, que elas vão compor um ambiente vizinho. Se você puxar para dentro, ó, também pode ser. Ó, você pode puxar para dentro, puxar um pouco para fora. Quando vai puxando para fora, as todas vão ficando mais fortes, tá vendo? Para dentro eles vão começando a ficar mais claros, ó. Então vocês podem estar aqui compondo a cor de vocês, que é as vizinhas, análogas, ou monocromático, tá? Você pega ele, ó, pode estar compondo cores monocromáticas. Também ajudam bastante, principalmente esses detalhes de sombra, né? Cores próximas, tá? A tríade também, que a gente montou anteriormente, ó, tá? Podem achar personagens com esse tipo de cor também, né? Cores complementares, ó, que a gente falou também. Podemos estar mexendo nisso aqui, e vocês determinando, né? Cores compostas, eles determinarem isso aqui, vocês podem estar modificando alguma coisinha nisso aqui, ó, puxando mais para frente, mais para trás. Aí vocês vão testando isso aqui para vocês poderem achar uma paleta aqui, né? Que pode ser bacana com o jogo de vocês,
né? Sombras também, a ideia de sombras, ó. Isso aqui é muito interessante para quando você vai tentar usar cenários ou personagens que tenham uma valorização maior em termos de sombras, né? Ó, vocês podem escolher a cor que vocês querem, né? E o personalizado que eu te mostrei para vocês, vocês mesmos podem estar criando parte por parte, ó. Tá? Eu quero só tons de vermelho, então a gente pode estar só buscando, ó, detalhes em vermelho, ó. Tá vendo? Vocês podem mesmo compor de vocês aqui, ok? Então isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que a gente vai compor essas cores, né? Dentro dessas colocações de análogo, cromático e tríade, né? Então, outra coisa interessante, isso aqui vocês podem estar gravando isso aqui. Então, vocês vão colocar em salvar, né? Vamos supor, escolhi um monocromático, vamos pegar um azul, por exemplo. Quero achar, eu gostei dessa paleta, tá? Então, eu vou lá, coloco em salvar, clico em salvar, vai aparecer aqui, vocês vão colocar um nome, por exemplo, tema 6, por exemplo, né? Ele já vai gravar na biblioteca de vocês. Então, você coloca em salvar, ó. Ele vai salvar aqui, tá? O tema que vocês escolheram, tá? Vocês podem publicar na Adobe e tal, tudo bem. Só que vocês têm que ter uma conta na Adobe, vocês vão ter que montar uma conta na Adobe, simples, né? Vão verificar o seu e-mail e tal, e vocês vão ter como gravar isso aqui, né? Então, como as opções que a gente tem aqui, pessoal, ó, a gente não tem a opção de gravar em PDF, por exemplo, né? Então, o que eu faço normalmente, né? Ou eu pego as cores, o código das cores, ó, tá? Ou eu faço um print screen, tá? Faço um print screen e colo lá no Inkscape e vou pegando essas cores que eu quero aqui, tá? Então essa é uma outra opção para vocês, ok? Outra maneira também de vocês utilizarem esse programa é vocês importarem figuras de jogos para ver quais as cores que vocês que foram usadas, né, nesse game, para vocês poderem estar analisando. Poxa, eu gostei das cores desse game, quais serão as cores? Será que eu posso usar no meu também? Tá, então eu vou nessa câmerazinha aqui, ó, clico nela, né, e carrego uma imagem qualquer de um jogo, tá, que vocês queiram, ok? Para vocês poderem analisar. Por exemplo, aqui eu importei a capa de um dos nossos vídeos, né, de como desenhar um cenário simples, né? E vamos ver aqui, vocês podem estar importando capa de qualquer que vocês quiserem, qualquer jogo que vocês quiserem. Aqui, ó, ele já vai direto nas cores que eu usei aqui, ó. Olha as cores que eu usei. Então, se vocês gostaram dessas cores, então basta vocês darem um print screen aqui ou gravar isso aqui, né, da mesma maneira que eu mostrei para vocês, né? E vocês vão ter essas cores, ó. Ou eu posso estar puxando também para, ó, posso estar escolhendo aqui, é um preto, né? Eu posso estar analisando uma outra cor, ó. Qual cor que eu usei, ó. Tá vendo? Eu posso estar, que cor é essa aqui? Então tá, vou colocar aqui para me saber, ó, um pouco mais abaixo, qual que é? Então vocês podem estar fazendo uma análise e depois gravarem nessa paleta, né? Em relação às cores que vocês gostariam que tivesse o seu jogo. De repente, vocês têm aí um outro game, né, que foi feito, que vocês gostaram das cores, é difícil vocês analisar exatamente quais são as cores desse jogo, né? Então aqui é legal, vocês importam essa imagem, né, e vão analisando cor a cor, ó, tá? Vocês já têm uma noção clara, depois é só gravarem, né, fazendo um print screen, ou pegarem um código e colocarem lá, ok? Beleza, então. Agora dentro do Inkscape, né, o que nós vamos fazer? Eu peguei aquele nosso vídeo do cenário simples, né? Coloquei o nosso guaxinim, que vocês já conhecem também, né? Ó, tá? Vamos supor que tem esse guaxinim, né? E eu gostei dessa paleta. Ó, o que eu fiz? Eu fiz um print screen, coloquei ela aqui, né? E coloquei essa paleta também aqui de verde, né? Então eu posso estar utilizando essas cores, ó, para a gente poder mudar um pouco esse cenário. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar essas árvores, né? Então eu vou clicar aqui, ó, ela foi feita, aqui eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Os contornos, né? Então eu venho aqui na paleta, ó, eu gostei desse tom mais aqui, ó, escuro. Então vou clicar nele, ó, ele vai ficar mais escuro, né? E nessa parte aqui de fora, ó, eu vou colocar um tom um pouco mais claro, ó, ou esse aqui, tá vendo? Então vocês vão estar compondo isso aqui, né? Depois vocês vão selecionar tudo. Bom, vocês podem estar tirando o contorno, cor do contorno, ó. Tiramos o contorno do contorno, né? Aqui também, nessa de fora, ó, vamos tirar o contorno, ó. Ficaria mais ou menos assim, tá? Olha só, vocês podem estar utilizando essa paleta e já mudar totalmente essa árvore, né? Essas árvores aqui, ó, tá vendo? Mudaram
esse tipo de ambiente, né? Outra coisa, esse fundo aqui, por exemplo, a gente pode clicar nesse fundo, vir aqui nessa ferramenta gradiente, onde lá ela foi colocada, ó, e a gente modificar esse fundo também, ó. Ó, a gente pode colocar ele um pouco mais escuro, puxar. A gente clicar nessa bolinha aqui, a gente pode escolher uma cor próxima dela também, né? A gente pode estar variando um pouco esse cenário, tá vendo? Então a gente pode tentar várias cores sempre clicando nessa bolinha, ó. Então vocês podem estar nessa parte de cima também. Se eu clicar nessa bolinha de cima, a gente muda a cor desse tom de cima, ó. Tá vendo? Um tom de baixo, só clicar na bolinha e escolher o seu tom aqui, ó. Tá vendo? Aquele que tem a ver, vocês podem estar compondo, né? Ó. Então fica fácil para vocês estarem, depois é só ajustarem um pouco mais, um pouco menos, né? Por exemplo, ó, tá um pouco mais escuro, né? Vocês vão determinar como é que vocês fazem aí. Mesma coisa, né, nessa paleta aqui de baixo, ó. Essa paleta aqui de baixo, ó, vocês podem estar compondo. Por exemplo, eu quero tirar esse verde de cima aqui, então eu quero usar mais um verde um pouco mais nesse sentido, ó. Tá? Posso usar, ó, esse verde aqui, essa paleta de cá, então eu quero usar um verde mais assim, ó. Tá? Posso usar. Gostei, não gostei dessa cor aqui, vamos supor, né? Quero um verde mais escuro, ó. Tá? Então vai depender depois é só vocês clicarem para ver como é que ficou, ó. Virem em contorno e tirar o contorno, ó. Vamos tirar o contorno daqui, vamos tirar o contorno daqui. Olha lá, ó. Dá para vocês terem uma noção, né? Essas ranhuras aqui, vamos supor assim, eu gostaria de tirar, vamos fazer um teste aqui, eu quero usar essa verde, ó. Tá bom, pode ser, né? A gente tira, ó, para ver como é que fica. Opa. Tá aqui, ó. Não ficou muito boa justamente porque ela tem que estar combinando com esse preto aqui, ó, com a cor mais escura, né? Vamos dizer. A gente pode colocar ela preta, por exemplo, ó. Tá? Pode ser também. Vai da criatividade de cada um de vocês aí agora, tá? Vocês estarem mexendo nessas pedras também, ó. Mudar a cor, pegar uma cor, um tom desse verde aqui, por exemplo, ó. Então, vocês podem estar mexendo nesse ambiente, né? Para que o personagem sempre se destaque em relação ao cenário, né? Porque é ele que tem que ser o mais visível perante essa questão de cenário, né? Já que esse tipo de jogo, né? Vocês vão estar movimentando o personagem, né? Ele não pode competir muito com essas cores, né? Senão fica difícil, às vezes em certos momentos vocês controlarem o personagem, né? Então vocês podem estar fazendo isso, ou podem até aumentar a opacidade, por exemplo, né? Diminuir ou melhorar a opacidade do cenário, como essa aqui, ó. Se eu clicar em todo, né? Eu vim aqui em contorno, né? E se eu diminuir, ó, vamos supor que eu vou colocar em 50. Olha só o que acontece. Vou dar uma diminuída da opacidade, né? Depois nós vamos estar ajustando isso aqui melhor, né? Para que esse personagem ele fique um destaque maior em relação ao cenário. Tá? Então são ideias que vocês podem estar mexendo aqui, né? Tá vendo? Aqui eu coloquei essa parte de baixo em cima das árvores, ó. Isso vai depender muito do estilo de jogo que vocês estão interessados, né? Aqui eu posso vir aqui e aumentar um pouco isso aqui. Vamos colocar isso aqui 80, ó. Né? Olha só, tá? Então acho que a partir dessas paletas de cores vocês podem, ou mesmo usando as paletas, ou mesmo vocês sendo criativos e testando cor a cor também. Não, isso aqui é só uma maneira de poder ajudar vocês nessa composição de cores, né? Então basicamente no segundo vídeo a gente vai estar falando dessas questões psicológicas, né? O que a gente quer gerar na pessoa que está jogando, gerar medo, ansiedade, né? Paz, não sei, o tipo de jogo que vocês estão montando aí, né? A gente vai estar falando isso no vídeo 2, né? E vamos estar também trabalhando um pouco mais os personagens no vídeo 2, tá? Aqui a gente trabalhou mais algumas ideias de cenário, de cores, de paletas, né? E no vídeo 2 a gente vai estar falando um pouco mais da psicologia dessas cores, né? Como é que vocês vão estar utilizando isso aqui melhor, né, dentro do Inkscape, ok? Então tá bom, pessoal. Aguardo comentários. Valeu, fui, tchau!